Imagina você aos 91 anos estar aos cuidados da sua filha, da sua família e se sentir segura com isso. Em um belo dia perceber que o marido da sua filha, que se diz pastor, aparece sozinho no quarto para satisfazer todos os desejos carnais dele com você. E você não poder fazer nada, porque você está acamada. Essa é a história do pastor Dário Fonseca e, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui para vocês. Gente, antes eu só queria deixar um aviso de que eu tô estudando um outro caso que eu tô tentando trazer aqui para vocês, chama O Caçador de Anoréxicas. Ele é muito extenso e eu acho que vocês precisam de todos os detalhes possíveis que eu puder ter desse caso. Então por isso eu venho hoje trazer aqui para vocês esse caso do pastor, que é uma notícia que saiu há 2 ou 3 dias, que não tem muitos detalhes, porque está correndo em segredo de justiça, mas o que tem já é importante para nosso tipo de alerta e reflexão do canal. Eu também me encontro com infecção de urina e outros sintomas de endometriose, então eu trouxe um caso bem rapidinho aqui para vocês não sentirem falta, para a gente continuar aqui no canal sempre que eu posso. Eu faço questão de ter esse contato com vocês por aqui. A gente vai fazer então uma linha aí de detalhes para a gente entender quem é o pastor Dário da Conceição, ou Dário Conceição. Importante saber que a gente não tem informações sobre quem é a esposa dele, nós sabemos que ele tem um filho e também uma neta, e que todo mundo mora na mesma casa, inclusive a sogra de 91 anos. O Dário, ele anda aí por várias vertentes. Primeiramente, ele é servidor público de registro, funcionário público, né? Ele também se intitula pastor evangélico da Assembleia de Deus do Ministério de Registro. Além disso, ele é influencer gospel. E aqui, gente, eu procurei tudo que eu podia procurar desse homem para ver se eu achava alguma pregação, o que fosse dele na internet. Mas eu acredito que a conta dele já tenha sido desativada. Ele pregava, tá? Não só ao vivo para as pessoas, mas também na internet. E o discurso dele era um discurso totalmente conservador e rigoroso. Ele se posicionava como cidadão de bem e trazia sermões e reflexões sempre ligando a defender a família tradicional brasileira. Ele sempre falava sobre manifestações enfáticas ligadas ao pecado, defendia os valores e a moral da família tradicional brasileira, e a crítica dele aos homossexuais era algo enfático, direto, objetivo e sem espaço para arrependimento ou mudança de pensamento. Ele deixava claro o ódio sobre esse grupo de pessoas. É importante a gente enfatizar aqui que nós não estamos falando de todos os pastores, porque sempre cai isso. Eu trago muitas histórias de pastores aqui para o canal. E no site que eu peguei as informações sobre o que está acontecendo aí nesse caso do Dário, eles deixam claro que só de notícias de pastores que fizeram algo do tipo, né, o número de notícias chega a 115 pastores / notícias desde janeiro, ou seja, em 6 meses, o site já divulgou notícias parecidas ligadas a pastores 115 vezes. Isso quer dizer que não tenha no espiritismo, que não tenha no catolicismo, que não tenha no budismo, não. Mas como que está sendo divulgado é isso, eu estou trazendo isso para vocês. Mas a gente não pode generalizar aqui. Então, todo mundo da igreja seguia esse padrão que o pastor defendia e envolvia eles. E ele não fazia isso só nos stories, ele fazia publicações, fazia todo tipo de coisa que pudesse ser divulgado nas redes sociais para falar mais sobre essa vivência tradicionalíssima
rigorosíssima dentro daquilo que ele interpretava que a Bíblia queria dizer. Aí a gente está tendo, então, a gente tem a imagem de um marido totalmente bom, porque é conectado com Deus, de um marido exemplar que cuida, protege e traz toda a segurança, seja ela financeira, emocional, para sua família. Com isso, a gente tem então a mãe dessa mulher, que é esposa dele, que não tem um nome aqui, acho interessante até não divulgar mesmo, que é cuidada por essa família aos 91 anos. Não se tem divulgação se essa senhora tem algum tipo de doença ou se ela só está vulnerável e debilitada por ter 91 anos. A gente sabe que ela estava acamada e que nesse lugar, no quarto que ela estava acamada, tinham-se ali câmeras para que quando eles saíssem, eles pudessem acompanhar tudo o que estava acontecendo com essa senhora. Isso me faz pensar que talvez ela não tivesse tanta consciência mais e que também não fosse capaz de se movimentar sozinha, mas isso quem está supondo sou eu. O interessante é que a união dessa família vai além, porque quem cuida e quem fica observando essa senhora nas câmeras é uma técnica de enfermagem, mas não distante da família. É a própria neta dela. Então, quando eles saem, que eles não estão podendo cuidar dela, a neta tem esse compromisso e cumpre de forma muito correta de hora em hora, está olhando ali as câmeras para entender se está tudo bem com ela. Importante também dizer que a gente está falando de uma família bem estruturada, de anos, já que o pastor Dário tem os seus 61/64 anos. Cada site está dando uma informação diferente, mas a gente sabe que ele tem de 60 anos para cima, ou seja, a esposa também é uma mulher madura e eles já têm filhos, né? Um menino, no caso, e uma menina. Partindo desse ponto, se tem uma dinâmica, uma rotina na família, com certeza muito ligada à religião, já que o pai, além de ser pastor, ainda segue essa coisa do tradicional e da moral e dos bons costumes. Se tem ali uma rotina de ir para a igreja, né, de participar dos cultos. E aí eu não entendo por quê, mas no dia 23 de junho, na cidade de Registro, no bairro Vila Romão, a mãe e o filho, então, resolvem ir para um culto e o pastor Dário fica em casa. Eu não sei se a mãe tinha... Eu não entendi muito bem essa dinâmica, no sentido de que por que ele ficaria em casa e não iria com eles. Talvez a mãe tivesse ali uma movimentação também como mulher do pastor em outros cultos, em outros eventos, mas é isso que acontece. Eu vou dar uma pausa aqui na história porque eu acabei de pegar uma outra informação importante que eu não sabia sobre o perfil do pastor Dário, é que essa não foi a primeira irregularidade que o pastor Dário fez diante da polícia em flagrante. Em 2003, o pastor recebeu aí, então, uma pena por posse ou porte irregular de arma de fogo. A pena foi de 2 anos de reclusão. Ele foi indiciado em 2002 e então condenado, né, em 2003, mas essa pena ele não pagou ficando preso. Ela foi substituída por prestação de serviços à comunidade. E aí em 2006 ele já deixou de ser punido por isso. E ele também respondeu aí a outros procedimentos criminais. Em 1988 ele foi investigado por lesão corporal e isso foi arquivado pela justiça. Em 1993 ele foi condenado de novo pela questão do porte de arma de fogo num outro momento. E aí a gente não sabe se foi por isso ou se foi por algum objeto cortante, mas nesse caso ele só teve que pagar uma multa. E ainda tem um processo aí registrado em 2014 no Juizado Especial Civil e Criminal de Registro.
E essa punibilidade foi extinta, então, em 2015. Voltando à história, então, o pastor Dário ficou sozinho com a sua sogra de 91 anos e o que ele fez não foi cuidar dela ou então cuidar da casa ou o que quer que fosse. Na verdade, ele entrou no quarto, desligou as câmeras, o que me faz parecer que foi um crime premeditado, porque ele teve a consciência de entender que ninguém pode ver o que eu tô fazendo aqui. E na verdade ele não desligou as câmeras. O que ele fez foi desligar a internet. E na cabeça dele, então ele poderia fazer qualquer coisa ali no quarto que ninguém iria ver o que estava acontecendo. Só que a câmera, ela tem um HD, né? Então, mesmo que isso não está sendo transmitido por causa do corte da internet, o que vai ser gravado ali vai ser armazenado no HD da câmera, que foi o que aconteceu. Nesse momento, ele a sogra de 91 anos. E o que aconteceu foi que a neta técnica de enfermagem percebeu ali um corte da imagem que ela acompanhava da avó e resolveu então ver o que estava acontecendo. Quando ela se mexeu para falar com o irmão sobre, e eles pegaram então a câmera e o HD para acompanhar as imagens, eles assistiram ali, eu não consigo nem imaginar, eu não sei a idade, né, desses dois, mas independente da idade, eu não consigo imaginar o terror, o asco, o nojo, o que foi assistir. Imagina você sentar e ver no HD de câmera que tá lá, e essas câmeras elas foram colocadas só para cuidar da avó para entender se precisava de alguma coisa ou não. Imagina você sentar e assistir o seu pai tendo relações com a sua avó, seu pai de 61, com a sua avó que não tem como fugir, que eu entendo que não tenha como entender, ou na verdade entender sim, mas e sentir também, mas não tenha como falar o que está acontecendo. A sua avó de 91 anos. Então, foram essas cenas que eles assistiram e que então tiveram que correr para a polícia e denunciar. A família fez isso. E eu acredito muito que por causa que os filhos tenham assistido. E aí é uma suposição minha, né? Não tô querendo aqui incriminar a esposa, mas esses caras que têm essa manipulação, né, na família, para ninguém perceber antes, a mulher ela costuma acabar acreditando em qualquer desculpa, né? Então talvez a esposa dele fosse envolvida aí para não entender a situação como era. Os filhos vendo a cena não tinham o que fazer, foram então até a delegacia e aí denunciaram o próprio pai. Com essas imagens, ele foi pego em flagrante. E mesmo assim, o pastor Dário fez questão de falar que ele não lembrava de nada, que ele não fez nada disso. E quando foi questionado sobre as provas e sobre o flagrante, ele pediu então que iria ficar em silêncio por lei, como direito que ele teria antes de chegar os seus advogados. Então ele ainda se sentiu aí no direito de ser defendido e protegido da melhor forma. Por que que eu digo para vocês que essa senhora não iria contar, não tinha como falar e a gente entende que ela não tinha como se defender? Porque depois, em depoimento, a filha, a técnica de enfermagem, que com certeza tinha todos os cuidados de dar banho, acredito que de trocar fralda da avó, não sei como que era essa parte, ela deixa bem claro no depoimento que a avó já tinha marcas de feridas antigas, que nunca foram questionadas e que com certeza foram entendidas pela família pela questão dela ficar na cama, não dá para ficar virando, né, o corpo o tempo inteiro, então realmente fere, realmente pode bater alguma coisa ali no que ela tentar se mexer, enfim. Isso acontece quando a pessoa fica muito tempo na cama, ela pode ter essas feridas. Mas nesse caso, a investigação já então começa a ver que essas feridas podem, e eu acredito que sim, ser de outros momentos em que o pastor Dário buscou a própria sogra para satisfazer os seus desejos carnais. E aqui a gente já não coloca ele mais como suspeito, né? Eu vi em muitos lugares, ele é suspeito, o diabo da própria sogra. Não, ele é acusado, né? Ele é acusado porque se tem as imagens na câmera e não tem como fugir disso.
Outra coisa que me deixa assim bem balançada é que também o filho, quando voltou com a mãe do culto e ainda não estava sabendo da situação, encontrou o pai tranquilamente sentado no sofá, como se nada tivesse acontecido. Ah, e além da prova do vídeo, né? Mesmo que, sei lá, né? Tem gente aí agora que fala, foi inteligência artificial, foi editado, foi modificado. Já foram feitos exames físicos na senhora de 91 anos e comprovado esse tipo de ação e de violência sexual. Então não tem para onde o pastor fugir, tá? Eu acho importante colocar aqui que a liderança regional da Assembleia de Deus emitiu então um comunicado dizendo que não sabia dessas práticas, né? Não tem como eles terem conhecimento do dia a dia, da rotina de cada pastor ou de cada integrante da igreja, mas que eles repudiam, tá? Então eles foram contra e deixaram isso muito claro. Eu acho muito importante a igreja ter feito isso, porque a gente tem muitas histórias aqui no canal, em notícias aí virais, de que a igreja às vezes passa a mão, vem com aquela coisa do perdão, abafa o caso para que não fique aí sendo divulgado, como se fosse um ponto de marcar, o pastor, então todos os pastores, enfim, né? E eu acho importante eles se colocarem dessa forma, não só a igreja, como também o trabalho, já que ele era funcionário público. Ele trabalhava então na prefeitura municipal de Registro e eles também emitiram aí um comunicado, né, falando que repudiam esse ato. A administração municipal de Registro, então, né, avisou, deixou claro que também está aberto para qualquer tipo de prova que seja para as investigações, que eles são contra qualquer tipo de violência e que também estão disponíveis aí para os trâmites de dados possíveis que precise para o inquérito penal. E ele foi, graças a Deus, afastado do cargo. Como é que fica a cabeça dessa família, da mulher, né, da esposa, que com certeza fazia o seu papel, né, de cuidar do marido, de ter relações com o marido? Como é que fica a cabeça dela? Como é que ficou todo esse tempo a cabeça dessa senhora que passou por isso, que não pôde se defender? Não dá aqui para a gente contar ou tentar ter um parâmetro de quantas vezes ele foi até essa senhora e que tipo de coisas ele chegou a fazer, já que ele tinha tanta consciência a ponto de entender que precisava ali encerrar a internet para que ninguém observasse o que estava acontecendo, né? Ele não foi, a gente entende que não foi um impulso, foi algo que ele já estava acostumado a praticar. Quanto tempo? Quantas vezes? Quantas horas essa senhora ficou na mão desse homem? E tudo que ela sentiu em silêncio, tudo que ela passou, a gente não pode aqui mensurar, mas que dá um aperto forte no coração e um desespero gigante, mais uma vez para nós mulheres, a estudar. A comunidade local, principalmente os membros da igreja, estão totalmente confusos, porque essa não era a imagem que ele passava, e muito menos o que ele pregava, sempre de forma muito rígida, que não se poderia pecar. E como ele condenava, odiava e era contra aqueles que pecavam, no caso do pensamento dele, os homossexuais. Como que uma pessoa pode agir dessa forma e ainda confrontar, julgar e criticar outros e fazer algo tão bizarro dentro da própria casa? E não é algo que prejudica só ele, é algo que prejudica e que fica como marca eterna nessa família. Não existe na minha cabeça perdão ou inferno, muito menos purgatório, que resolva os atos que esse pastor teve. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.